Fala pessoal, tudo bem? Leandro aqui, bem-vindo a mais um vídeo. Bom, no último dia 10 foi lançada a versão beta do Filament 4, então agora a gente tem uma versão beta oficial que a gente pode utilizar e testar aí nos nossos projetos. Se você perdeu esse lançamento ou também se você quer saber mais sobre o Filament V4, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link que aponta para um artigo com as principais features da V4, e aí você pode conferir cada uma delas. No vídeo de hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um projeto que eu tenho aqui na V3 e a gente vai fazer o upgrade para V4. Durante esse processo, eu vou passar aqui algumas instruções e algumas dicas que você pode fazer durante a atualização do seu projeto Filament. Então no vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada como é que funciona esse processo. Bom pessoal, eu estou aqui no meu ambiente local, rodando um Filament na versão 3.3.28. Tem aqui um projeto de exemplo, que é um projeto que eu sempre utilizo nos meus vídeos. Projeto de posts, que tem posts, categorias. Dentro do projeto, dentro do meu post aqui eu tenho um Relation Manager. E aí eu fiz uma modificação aqui, eu criei um tema e criei uma custom page para fazer isso aqui na minha página de profile, minha conta aqui do meu projeto. Eu tenho um CSS customizado aqui, né? Tem um HTML e um CSS customizado. Que o objetivo é mostrar aqui que nesse processo de upgrade a gente também tem que fazer algumas adaptações, porque o Filament V3 usa Tailwind 3 e o Filament V4 agora usa Tailwind 4. Então a gente tem breaking changes. É importante a gente fazer alguns passos aqui, seguir algumas configurações, porque se você tiver um tema customizado e você não fizer essas modificações, o seu projeto ele vai quebrar. Então eu vou passar também algumas dicas aqui de como você pode fazer essa atualização. E aí a gente vai dar uma olhada a partir de agora em todo esse processo de upgrade. Bom, então iniciando aqui o nosso processo de upgrade, eu montei um arquivo aqui com alguns passos para a gente seguir durante esse processo. Primeira coisa, faça versionamento do seu código. Faça esse upgrade em uma branch separada, ou mesmo se você quiser fazer em um outro projeto, ou em um outro ambiente, né, que seja um ambiente secundário. Enfim, que você não faça isso aqui diretamente em produção. Porque o Filament ele vai rodar um script que vai mexer nos seus arquivos. Então você tem que ser capaz de voltar o seu projeto a um estado anterior se acontecer algum problema, se der algum erro. Então a primeira dica, faça versionamento de código e tenha sempre um backup que se você precisar voltar para o estado anterior, que você consiga fazer isso facilmente. Próximo passo é desabilite todos os plugins que você usa na V3. Por que fazer isso? Primeiro porque a gente está rodando o Filament aqui numa versão beta e nem todo autor de plugin ele vai fornecer uma versão já estável para ser utilizada na V4, né? Então é importante que você que você comente esses plugins e que você remova isso do seu Filament temporariamente, para que você consiga rodar sua aplicação na versão 3 sem depender desses plugins. Outro ponto é que mesmo que o autor tenha fornecido aí uma versão para você utilizar na V4, se acontece algum problema durante esse processo de atualização da V3 para V4, você não vai saber exatamente se foi por conta do Filament ou também se foi por conta de algum plugin de terceiro. Então o recomendado é desabilite todos os plugins que a sua aplicação depende, rode o Filament V3 com essa versão e aí sim, ele funcionando desse jeito, a gente vai dar início ao processo de upgrade. É importante também que nesse momento a gente desabilite os temas customizados. Eu tenho aqui, no meu caso, né, o meu admin panel provider, e essa configuração fica aqui nessa linha, onde eu aponto o meu arquivo do CSS, né, dentro do meu tema, que vai processar as minhas modificações. Então é importante que a gente simplesmente não utilize esse tema por enquanto. Então a gente só vai fazer, aqui só vai adicionar um comentário nessa linha. Bom, então agora sem os plugins e sem a customização do tema, a gente vai verificar aqui o funcionamento do nosso Filament V3. Então a gente vai acessar aqui a aplicação, ver pelo menos, né, se está rodando parcialmente. Eu sei também que se eu vier aqui na minha página customizada, meu CSS ele não vai carregar por completo. É importante só que eu saiba disso.
Então, nesse momento, a aplicação está funcionando, não está dando nenhum erro. E a gente consegue prosseguir aqui com a atualização. Eu vou acessar aqui o meu Composer.json. O que eu comentei lá dos plugins, né, no passo anterior, você precisa remover os plugins aqui do Composer.json, tá? É importante que você faça isso também, porque todo o processo vai ser rodado através do Composer. A gente vai baixar o processo de upgrade, o script de upgrade do Filament, então é importante que você também remova os plugins daqui temporariamente. Para a gente iniciar o processo, a gente vem aqui nessa propriedade Minimum Stability e a gente vai colocar beta agora. E aí a gente vai rodar aqui o nosso primeiro comando, que é para baixar, né, o script de atualização do Filament. Então a gente vai rodar esse comando aqui no terminal. Bom, fazendo aqui algumas observações sobre o que foi feito, ele instalou aqui o PHP Stan, que eu não estava utilizando, ele baixou e instalou também o Rector, e é esse arquivo aqui, ó, que a gente vai utilizar. Agora está na versão beta 8, então isso aqui pode mudar à medida que a atualização do Filament for mudando aqui, né, que as atualizações forem surgindo, esse beta aqui pode aumentar esse número, ou até mesmo na versão stable, se você estiver assistindo esse vídeo na versão stable, a gente já não vai estar mais assim, a gente já vai estar com uma versão 4 oficial. Então foram esses pacotes aqui que ele instalou, e a gente vai prosseguir aqui com o nosso upgrade. Bom, então a partir de agora a gente vai rodar o script de upgrade do Filament. Então vou copiar ele aqui, e você vai fazer aí um vendor /bin /filament-v4. Vou pegar aqui meu terminal, vou rodar aqui na raiz do meu projeto, e o Filament vai passar aqui para a gente algumas instruções. A primeira delas é que esse script ele vai tentar lidar com a maior parte das breaking chains. E o que são breaking chains? Basicamente, são mudanças feitas da V3 para V4, que se você não fizer adaptação do código, a sua aplicação ela vai quebrar. Então, são mudanças estruturais e realmente de código que são diferentes da V3 para V4. Então, o Filament vai rodar um script e vai olhar os diretórios da sua aplicação para fazer essas mudanças automaticamente para você. Se tiver alguma questão, alguma dúvida, você pode achar aqui o suporte tanto no Discord como no GitHub. E para iniciar, ele diz aqui para você ter certeza, né, que você está usando um sistema de versão, um sistema de controle de versão como o Git. Então aquilo que eu comentei, você precisa usar aqui um sistema de versão, porque é o que ele fala aqui logo em seguida, né? Que a gente vai fazer algumas modificações diretamente nos arquivos da sua aplicação. E você precisa ser capaz de reverter se alguma coisa der errado. Então é importante que você tenha aí o versionamento do seu código. Ele diz aqui também que você pode passar separado por vírgula os diretórios que você tem para processar essas breaking chains. Aqui no meu caso, eu estou usando o diretório app padrão do Laravel. Então, os meus componentes, os meus resources são criados num diretório app. Então, basicamente, eu não preciso fazer nada aqui. Mas se você trabalha com um diretório diferente, onde você cria os seus componentes em um diretório que seja diferente de app, você precisa passar eles aqui, separados por vírgula. No meu caso, eu só vou prosseguir aqui com Enter. Bom, o processo aqui terminou e o resultado aqui, né, eu tive 26 ocorrências, então todas elas foram verificadas dentro da minha pasta app. Então agora ele está dizendo que eu posso rodar aqui um Composer Require Filament V4. Então agora ele vai fazer, mas acho que isso aqui basicamente vai fazer a mudança lá no nosso Composer.json para agora pegar a V4 do Filament. Isso aqui, ó. Então ele vai colocar isso aqui no nosso código. E aí a gente pode fazer um Composer Update. Vou fazer um Composer Update -w, que aí ele atualiza todas as dependências.
Bom, então depois de rodar aqui o Composer Update, a gente vai confirmar aqui a versão do Filament. Então vou fazer um PHP Artisan Filament About. E aí a gente pode ver aqui, ó, a versão do Filament instalada agora é a v4.00-beta 8. Uma coisa aqui que eu esqueci de avisar. Vou fazer um PHP Artisan About só. E aqui na versão do Laravel, pode ver que eu estou usando já a versão 12.19.3. Quando eu iniciei esse projeto, eu já tinha esse projeto aqui, ele estava com Laravel 11. E o que eu fiz? Eu só fiz o upgrade para o Laravel 12, mas eu continuei utilizando o Tailwind na versão 3. Eu posso ver aqui no meu arquivo package.json que eu estou aqui, ó, com a versão do Tailwind 3. Então, só um detalhe aqui, tá? É que eu estou utilizando esse projeto aqui já com Laravel 12. Então agora a gente tem o Laravel 12 rodando com o Filament Beta 8. Confirmando então aqui no browser, a gente está rodando a versão 4.0.0 Beta 8 e o nosso Filament está rodando sem nenhum problema. A gente pode ver a diferença aqui nas cores. A Tailwind 4 usa um processo diferente, né, para gerenciar essas cores principais aqui. A gente pode ver uma cor mais viva aqui, uma cor mais presente, principalmente nos botões, né? Eu particularmente gostei dessas modificações do Tailwind. E claro, se a gente vier aqui na nossa página custom, ela está toda desconfigurada, porque isso aqui não foi atualizado. E também, se a gente vier aqui e simplesmente habilitar o nosso tema personalizado, aí a nossa aplicação ela vai quebrar, né, e nada mais vai funcionar. Então agora a gente precisa dar uma olhada nos passos aqui que a gente precisa fazer caso tenha um tema aqui personalizado, um tema customizado na sua aplicação. Se você tem custom pages, agora a gente vai fazer o processo aqui para atualizar e deixar o Tailwind aqui alinhado no seu projeto. Bom, o próximo passo então é checar aqui as versões do nosso arquivo package.json. Escrevi aqui errado, tá? Verões, mas é versões. E a gente vai usar um pacote chamado Node Check Updates, que a gente pode gerenciar tudo com o comando NCU. Eu vou deixar isso aqui na descrição do vídeo, caso você queira utilizar também. Então lá no nosso terminal, a gente vai digitar NCU e ele vai listar aqui pra gente as versões que a gente está utilizando e as versões que já estão disponíveis, as versões stable, né, que estão disponíveis. Então do Vite a gente está usando a 5 e tem já disponível a 6.3, e aqui no Tailwind, ó, como eu falei, a gente está usando a 3 ainda, né, e agora a gente precisa rodar essa versão 4. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é fazer um NCU "-u", que isso aqui vai fazer a instalação e vai fazer, na verdade, o upgrade dos pacotes, e aí eu tenho que rodar agora um npm i para ele fazer a instalação das novas versões. Checando aqui agora, então, se eu fizer um NCU de novo, ele vai dizer agora que todas as dependências estão com as últimas versões. Só que no meu package.json, eu vou tirar algumas coisas que a gente, na verdade, não vai precisar para rodar o Tailwind 4. Então, eu vou tirar isso aqui, vou tirar também o PostCSS e vou manter só assim. E agora eu vou fazer a instalação do Tailwind CSS Vite, que aí a gente vai configurar o nosso Tailwind 4 lá no nosso arquivo Vite. Então vou rodar isso aqui. Beleza? Então agora a gente vai remover dois arquivos que não serão mais necessários para rodar o Tailwind 4, que antes eles eram necessários para a gente rodar o Tailwind 3. Eu vou remover esse arquivo que fica em Resource CSS Filament Admin Tailwind Config, que é o meu Tailwind Config do meu tema, e o arquivo PostCSS da raiz. Então eu vou tirar esses dois arquivos aqui da minha aplicação. Seguindo agora, a gente tem que olhar
para o arquivo de CSS, né, um arquivo CSS que é gerenciado pelo nosso tema. Se eu acessar ele aqui, ele fica dentro desse diretório, Resource CSS Filament Admin. Ele tem ainda a configuração e os parâmetros do Tailwind 3 que agora vão mudar, né? Então, o meu Tailwind config eu não preciso mais. E esse import aqui, na verdade eu não sei dizer porquê. Ele, teoricamente ele está certo, porque ele vai pegar no nosso diretório vendor. Mas, por algum motivo, a gente precisa passar essa instrução aqui. A gente precisa passar dessa maneira aqui. A gente precisa voltar os diretórios ao invés de acessar o diretório raiz a partir da pasta vendor. Então, basicamente, o que a gente vai fazer, eu vou copiar aqui e eu já vou explicar o que a gente está fazendo aqui. Bom, então o import ele continua o mesmo. A gente vai importar o arquivo principal aqui do tema, que isso aqui é do próprio Filament. A única mudança é a questão do diretório. Então, ao invés de acessar aqui o barra direto, a gente vai voltar os diretórios a partir deste diretório atual que a gente está. E aí eu vou incluir outras duas instruções, que é esse atributo source aqui. Porque agora, como a gente não tem o nosso Tailwind config, a gente precisa dizer ao Tailwind quais são os arquivos ou diretórios que ele precisa ouvir para fazer a aplicação do CSS, para fazer o processamento do CSS. E é através dessa propriedade source agora. Então aqui eu vou passar o meu diretório onde eu tenho os componentes do Filament, no PHP, que é o meu app/filament, e tudo que tiver dentro do meu resource/views. Então, basicamente, é essa configuração aqui que a gente tem que fazer. Seguindo aqui no meu roteiro, a gente também tem que fazer a atualização do nosso arquivo vit que fica na raiz. Então eu vou pegar aqui o vit config e essa configuração aqui está sendo utilizada para o Tailwind 3. Mas agora a gente tem que fazer uma configuração diferente, que é esse import aqui, ó. A gente vai importar o Tailwind CSS aqui e a gente vai utilizar esse método aqui, Tailwind CSS, porque isso aqui vai fazer a gente processar o CSS agora com Tailwind na versão 4. Basicamente são essas configurações que a gente precisa fazer. Se a gente rodar agora um npm run dev, isso aqui vai funcionar, mas ainda não vai ser aplicado, porque a gente não tem a configuração no nosso tema. Então, se eu entrar aqui de novo na minha página, ela está desconfigurada. Como que a gente faz para voltar ao nosso tema? Então, a gente precisa vir aqui no nosso painel, que no meu caso é o admin panel provider, e eu preciso descomentar essa linha. Então, agora eu estou utilizando o CSS lá processado da minha página. Então, a minha página, ela fica, esse arquivo aqui da view, ele fica no meu resource/views. Então, eu estou pedindo já, né, para o Tailwind, para o CSS aqui ser processado nessa pasta aqui. Então, tudo que tiver aqui dentro, o CSS vai ser processado. Então, é dessa forma que a gente consegue resolver aqui o problema de tema. Então, se você tiver um tema customizado na sua aplicação, você pode seguir esses passos aqui que você vai conseguir resolver. Bom, pessoal, depois disso, então, o passo agora é verificar se a sua aplicação está funcionando corretamente e aí você voltar lá no seu arquivo do Composer e ir adicionando os plugins e verificando a funcionalidade com a nova versão. Então agora é um processo meio de teste, né, de voltar os plugins e verificar se a sua aplicação não está quebrando em nenhuma parte. Basicamente é isso. Feito essa verificação, a gente já consegue vir aqui no Composer e remover o script de atualização, onde ele não vai ser mais necessário, né? Então a gente vem aqui e roda esse Composer Remove Filament/upgrade e ele vai remover aqui os pacotes que não são mais necessários. Então, basicamente, para a gente fazer a atualização do Filament V3 para o Filament V4, são esses passos que eu recomendo que você faça. E aí,
Se acontecer algum problema, algum erro que não seja muito comum ali no processo de atualização, lá no começo do script eu mostrei, tem um link do Discord que você pode acionar o suporte, ou também você pode abrir uma issue no GitHub, que aí sim os mantenedores do projeto aqui vão dar uma olhada na issue e ver se faz sentido, se isso tem relação com o processo de atualização. Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar por hoje. Espero que o processo aí te ajude na atualização dos seus projetos. Eu também vou deixar na descrição do vídeo um link que aponta para a documentação oficial com esse processo de upgrade. De repente eu tenha esquecido alguma coisa, ou tenha algum processo diferente, você também pode conferir essa seção aqui no site oficial do Filament. Também vou deixar o nosso site da comunidade do Brasil, que é filament.com.br. Lá tem dois links, dois botões que você pode fazer parte do nosso grupo do Discord e também do WhatsApp. Se você tiver algum processo diferente, algum erro diferente, alguma coisa que você queira comentar, você também pode procurar a gente aí no WhatsApp ou mesmo no Discord e compartilhar qual que é esse erro, qual que é essa dúvida, que eu também estou sempre por lá e aí de repente eu posso te ajudar. Era isso por hoje, não deixa de curtir o vídeo, também de compartilhar e comentar, porque isso nos ajuda. Te vejo no próximo vídeo, um abraço e até a próxima.